Mas hoje eu preciso falar sobre igreja. Não tem nada novo. Não tem nada novo. A gente só vai revisitar e passar a compreender alguns valores com relação à igreja. Pelo menos é o que o Senhor tem falado conosco para compartilharmos hoje com os irmãos. Para a gente mudar um pouco, e aí eu já quero deixar, para quem gosta de ler, Os Desigrejados. É o único material que está escrito no Brasil sobre esse tema, e eu tive o privilégio de conhecer o pastor Idauro Campos. O pastor Idauro Campos é da Igreja Congregacional de Niterói. Esse livro é o mestrado dele na Universidade Católica do Rio de Janeiro, em Ciência das Religiões. E ele fez uma pesquisa científica com dados, com base no IBGE 2010, que começou a apontar essa definição do grupo de evangélicos do Brasil, os denominados desigrejados. E com base nessa pesquisa, ele veio detectar vários fatores pelos quais as pessoas se tornam desigrejadas. Eu vou falar um pouco sobre algumas coisas em relação aos desigrejados, porque se a gente está falando de igreja, nós precisamos levar em consideração que existe também um grupo de pessoas que estão agindo anti-igreja. E esses grupos, eles podem estar defendendo uma série de fatores. Dentre esses, são pessoas contrárias à institucionalização da Igreja de Cristo. Ou seja, eles não concordam que a igreja tenha uma pessoa jurídica, que tenha uma estrutura organizacional, que tenha um espaço físico. Não, eles são contra isso. E os irmãos sabem e conhecem várias comunidades que se reúnem nos bairros, nas praças, na rua. Né? Também pode tudo. Mas eles são denominados como evangélicos. E existem vários outros fatores. Mas o que a gente precisa levar em consideração é o que nós queremos trazer como tema hoje. Igreja, pessoas comuns com o chamado em comum. Pronto, só a gente pensando sobre isso, a gente já vai passar a avaliar que igreja vai de encontro a muitas vezes aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente planeja, aquilo que a gente tem no nosso imaginário do que seja igreja. E um dos fatores dos desigrejados é justamente essa perspectiva, essa expectativa que as pessoas têm quando vêm do mundo, achando que a igreja é uma coisa, chega aqui que vê outra, se tornam desigrejados. Porque eu não sabia que na igreja tem fofoqueiro, eu não sabia que tem gente assim, não sabia que... Porque alguém que até na evangelização de forma distorcida plantou na cabeça dessa pessoa a ideia de que na igreja você vai ter uma comunidade dos perfeitos. E a gente se relaciona, muitos aqui há 20, 30, 40, 50 anos, e eu não posso falar mais para não denunciar a idade, nós nos relacionamos como igreja ainda com esse imaginário de que a igreja é uma comunidade de pessoas perfeitas. E é por isso que a gente ainda continua se zangando, a gente continua se decepcionando, a gente continua se chateando com irmãos, porque a gente sempre vai olhar a igreja com esse imaginário de que é uma comunidade de pessoas perfeitas. O que a gente precisa é desmistificar isso. E Jesus nos chama a atenção para dois textos simples, que nós conhecemos, mas que a gente precisa examinar eles para ver alguns princípios aqui. Primeiro, o texto de Marcos 3. Jesus subiu ao monte e chamou para si. Vamos repetir? Chamou para si. Chamou para si aqueles que ele quis. Já é um princípio aí. Não é? Que dentro da teologia nós vamos chamar esse princípio da chamado eficaz ou da eleição. Ele chamou quem ele quis. Se ele chamou quem ele quis, não podem ir qualquer um. Concordam? Pode ir qualquer um. A igreja é uma comunidade das pessoas que Jesus quis chamar. Isso é complicado, viu, irmãos? E ao mesmo tempo aumenta o seu nível de responsabilidade, porque você foi chamado. Ou não foi? Eu fui chamado. E quando eu olho para isso, eu olho como um privilégio, mas também olho com muita responsabilidade.
Porque se ele me chamou para eu fazer parte dessa comunidade, dos discípulos, porque aqui está falando do discípulo, dos 12, e nós vamos observar que ele chamou os 12 para andar com ele, mas ele tinha muito mais do que 12. Jesus subiu um monte e chamou para si aquele que ele quis, os quais vieram para junto dele. Diga para o teu irmão, você tem que andar junto com Jesus. Isso nós chamamos de relacionamento. Andar com ele. Porque, costume judaico, quem era mestre e discípulo era para andar junto. Não havia o conceito contemporâneo, o conceito moderno de aluno e professor da forma que a gente exerce. Aquela coisa que a gente marca um dia, vai na sala de aula, professor que nem é mais professor, né? Segundo as teorias da pedagogia, hoje todo mundo é facilitador, ninguém é o detentor do conhecimento, mas a gente facilita os caminhos para que todos tenham conhecimento e compartilhem. Essa é a ideia de um dos grandes teóricos da pedagogia do Brasil. Mas o conceito judaico era o conceito de que o mestre chama o discípulo para andar com ele, não para dar instruções. Por isso também que discipulado não é uma reunião de 2 horas que você ensina a Bíblia para as pessoas. Discipulado é um relacionamento que você constitui com um novo crente. Que tem a parte formal, que é essa parte do ensino, essa parte de você parar um momento para estudar, mas é muito mais do que isso viver. E Jesus, então, está aqui contextualizando a cultura judaica. Quando ele chamou aquelas pessoas para andar com ele, ele estava simplesmente ensinando aquilo que já era prática judaica. Lembra aí de Samuel? O que foi que Ana fez? Levou Samuel até o sacerdote e Samuel foi viver com o sacerdote. É assim, discipulado é viver junto. Discipulado é caminhar junto. Isso, então, leva em consideração um fator ou um outro princípio de que quem não está nessa perspectiva de relacionamento com Jesus corre o risco de não ser igreja. Se a pessoa não quer andar junto, que não quer ter um relacionamento com Cristo diário, um relacionamento que vai além das reuniões, dos encontros formais enquanto igreja, essa pessoa corre o risco de não ser discípulo, porque esse discípulo anda junto dele. E igreja é uma comunidade, dentre tantas definições que nós podemos trazer, igreja é uma comunidade de pessoas que ele chamou para andar com ele. Só estou pegando o que ele falou e definindo, dentre tantas outras definições que se tem de igreja. Ele escolheu 12. E aí ele designou. É a mesma coisa que Mateus depois disse que ele chamou os 12 e deu autoridade. Dentro da teologia, esse designar é transmissão de autoridade. Ele deu autoridade para andar com ele. Escolheu 12, designou para ser apóstolos, para que estivessem com ele e os enviasse a pregar. E tivessem autoridade para expulsar demônio. E estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João, Manuel Neto, está ali também. Meu nome está ali. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote. E aí Lucas 6 fala o mesmo texto, agora com o olhar de Lucas. E Lucas vai dizer, a partir do versículo 12, num daqueles dias, olha que ele já traz uma outra informação que Marcos não trouxe. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar. E passou a noite toda orando. Qual é o tempo de uma noite de oração? Qual é o tempo? Vamos dizer que Jesus tenha ido lá às 9 horas da noite. Até o amanhecer, 6 da manhã. Qual é o tempo? Quase 8 horas, 10 horas, 12 horas de oração. E você apegue esse detalhe desse texto e dessa perspectiva de olhar de Lucas. Porque aparentemente o texto vai dizer que num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. A ideia que passa para a gente, da nossa tradução do português, é que Jesus estava orando com Deus, orando para Deus.
Mas no original não é assim. E vocês vão saber qual é o segredo dessa escolha, dessa seleção. Por que Jesus selecionou essas pessoas após um tempo de oração? E que não é uma oração qualquer. Foi no mínimo uma oração de 12 horas. Parece até que era uma hora de seleção para cada discípulo. E muito mais do que o tempo de oração, foi o tipo de oração que foi ali colocada. Só existe no Novo Testamento essa expressão só no texto de Lucas. Nenhum outro texto no Novo Testamento vai ter essa mesma expressão, que para a gente, ele passou a noite orando a Deus, parece que era algo, e vamos encontrar isso Lucas falar em outros momentos, mas a tradução está extremamente errada, está totalmente fora do contexto do grego, porque ali não é Jesus orando com Deus, é Jesus orando como Deus. Entendeu a diferença? Ele não está falando para o Pai. Ali está uma reunião da Trindade e eles estão conversando entre si. E o texto original diz, e passando a noite orando a Deus. Ou seja, Jesus estava com o Pai e estava com o Espírito Santo conversando. Quem é que eu devo escolher? Quem deve ser os meus? Nessa conversa, citou meu nome ali. Guegueu diz logo o seu também, né? Guegueu tá ligada. Guegueu tá ligada. É o seu... Não importa. Gostei dessa, viu, Bill? Estavam os três lá falando, quem é que eu vou chamar? Eu já chamei fulano, estou chamando Beltrano, e agora vou chamar um outro grupo. E os três estavam ali conversando, quem é que vai ser? É Pedro, é João, é Neto, é Isa, é Paulo, é Silas, é Síbel, é esse povo eu estou chamando. Faz diferença. Ao amanhecer, depois do tempo todo conversando, os três conversando, por que tinha que ter tanta conversa? Porque foram 12 horas os três ali conversando, porque o assunto era seríssimo. Estava se tratando de uma nova conjuntura, estava se tratando da implantação plena do seu reino, estava se tratando de uma nova sociedade conforme os padrões deles. Estava se tratando agora de um novo povo. Então não poderia ser escolhas erradas. E aí eu quero que você olhe para você mesmo e diga assim, o Senhor não me escolheu de forma errada. Porque Ele não erra. Mas não fique pensando que você é alguma coisa, não, que você não é, nem eu. Vamos lembrar que Ele chamou quem Ele quis. Ele chamou quem Ele quis. Ao amanhecer, chamou os discípulos. Uma multidão de gente. E aí, escolheu 12 para andar com Ele, a quem também designou de apóstolo. Aí vem a mesma lista que os irmãos já viram, não vai mudar em nada ali, a mesma lista. Então a gente pode dizer que a igreja é a comunidade de todos os verdadeiros crentes, de todos os tempos. Do passado, nós agora, os que vão ser alcançados. E aí, Calvino, na Instituta, que é um dos livros que Calvino escreveu, ele vai definir igreja como uma multidão de pessoas espalhadas pelo mundo, que confessam, que professam adoração a um só Deus em Cristo, são iniciadas nessa fé pelo batismo e pelo testemunho, e na unidade e amor por sua participação na ceia, estão de acordo na palavra de Deus e, pela pregação dessa palavra, mantém um ministério ordenado em Cristo. Isso os irmãos já sabem, definição de igreja. Uma outra definição que nós podemos trazer tem a ver com as próprias designações ou as metáforas que a Bíblia fala sobre igreja. E aí eu relacionei ali pelo menos 3, que todo mundo conhece. O edifício, ou o templo, o corpo e a família. São as 3 metáforas ou as 3 designações que a Bíblia vai trazer sobre igreja.
e cada um tem uma perspectiva. Quando a gente fala sobre corpo, nós estamos falando de muitas pessoas que compõem uma unidade, porque o corpo é um só, mas tem muitos membros. Quando a gente vai falar sobre edifício, nós vamos pensar na perspectiva de que esse processo é um processo de edificação, que está em crescimento, não está pleno ainda. A gente está ali, construindo, para que essa casa seja concretizada. E quando nós falamos de, aqui no lugar de tempo seria família, ou no lugar de família seria, eu acho que é isso mesmo, é família. Família é a constituição de todos os irmãos e irmãs da fé, constituído pelo próprio Senhor, e ele vai dizer que, lá em 2 Coríntios 6,18, que eu serei um pai para muitos, e sereis pai de filhos e filhas, diz o Senhor, o Todo-Poderoso, 2 Coríntios 6,18. Então, família tem a ver com a relação. E dentro dessas designações bíblicas, ou metáforas bíblicas que compara-se à igreja, o que mais se alinha com o propósito de igreja ao coração de Deus é a palavra família. Tem mais a ver. E aí a gente fala também sobre igreja no sentido de organização e de governo. Aí a gente vai encontrar os episcopais, que é um grupo de bispos que lideram a igreja. A gente vai encontrar os congregacionais, que é a forma em que nós administramos. Existem as igrejas nacionais, que é um bispo nacional, ele organiza toda a igreja, uma única pessoa. E existe o sistema de presbitério, que é um grupo de irmãos eleito pela igreja que vai administrar a vida da igreja no modo geral. E nós vamos encontrar de forma muito prática, basicamente, dois modelos. O modelo presbiteriano, que é o 4, e o modelo número 2 na Bíblia, na história da igreja ali em Atos. Em alguns momentos os apóstolos decidem, outros momentos os apóstolos levam o assunto para a igreja decidir. Então tem esse conjunto, diria assim, de forma de governar, de administrar a igreja. Mas eu queria, a princípio, que a gente visitasse o perfil dos discípulos. Aí eu estou colocando ali entre parênteses, porque a igreja é a constituição de discípulos. E como a igreja começa na sua estrutura a partir dos discípulos, quando Jesus designa eles e chama eles para se tornarem igreja com a presença do Espírito Santo, vamos entender então que a forma em que o Senhor chamou os seus discípulos é uma correlação de como ele constitui a igreja. E aí a gente vai parar para analisar justamente esse perfil de quem são essas pessoas que compõem a igreja. Aí o texto de Lucas 13 diz: ao amanhecer ele chamou os seus discípulos e escolheu 12 deles. Interessante que, olhando para isso, para esse texto, a primeira coisa que a gente vai levar em consideração em relação ao perfil é que Jesus escolheu a escória judaica. Ele não escolheu ninguém que diante da cultura judaica fosse alguém aceitável. Ele vai escolher pescadores, homens rudes, simples. Ele vai escolher publicano, que era tido como um ladrão, um funcionário público que extorquia os judeus. Ou seja, os 12 que ele escolheu diante da multidão que tinha ali, eu creio que tinha ali religiosos numerosos, havia ali empresários, e o próprio texto, Lucas, depois vai dizer que mulheres empresárias sustentavam Jesus. Tinha muita gente, mas ele quis chamar esses 12 que eram pessoas sem nenhum perfil para ser discípulos diante de um grande desígnio, diante de uma grande missão que era instituir a sua igreja. Por que Jesus fez isso? Porque Jesus queria, primeiro, evidenciar a mensagem e o poder de quem chama. Ele não queria evidenciar as pessoas. Ele não queria que as pessoas fossem vistas como a essência da sua igreja. Mas ele queria que as pessoas fossem, sim, um canal para mostrar que o poder estava naquele que havia designado e na mensagem que aquelas pessoas tão comuns elas estavam compartilhando. Não dá, e aí eu não posso sugerir, mas eu tenho outro livro que fala também sobre o perfil dos 12 discípulos. Se nós examinarmos o perfil dos discípulos, daquilo que é um senso comum da gente, e eu quero pelo menos relacionar 3 discípulos, 2 têm o mesmo perfil,
e um tem um perfil diferente. Um é o apóstolo Pedro. Eu não sei se eu coloquei aqui. Não. Mas o apóstolo Pedro, ele tem um perfil específico. E que a gente vai, pelo menos, sugerir 2 deficiências de Pedro e 2 virtudes, porque a gente não pode só falar de defeito. Mas também a gente vai pegar 2 irmãos, que no conceito cristão, no conceito de vários autores, e principalmente do autor que me traz a referência do perfil dele, que é o John MacArthur, ele em seu livro falando sobre os 12 discípulos e os seus perfis, ele vai trazer a referência de que os irmãos trovões, ou os irmãos filhos do trovão, que é Tiago e João, eram semelhantes, era crer com ler. E depois que eu li esse livro, falando sobre o comportamento e o temperamento, principalmente de João, desmistificou toda uma ideologia que a gente tem de João, como fosse uma pessoa dócil, tranquila, né? Paz e amor. Essa visão que a gente tem era o cara que descansava a cabeça em Jesus, era o apóstolo do amor. Mas ele era completamente diferente de tudo isso. Então vamos começar a falar do perfil de João. João era extremamente político. João era extremamente político. Você acha que dentro da designação que o próprio Senhor traz, nesse registro dos apóstolos, porque os apóstolos fazem questão, os autores que eu digo, dos evangelhos, eles fazem questão de dizer que era Tiago e João, filho de Boardes, né, que é filho do trovão. Por que a Bíblia vai dizer que esses caras são filhos do trovão? E trovão é paz e amor? Trovão é gente truculenta, é gente barulhenta, é gente, como diz o povo, baixa o barraco mesmo. Então, eu comecei a ler sobre isso, eu digo, rapaz, eu tinha uma visão de que João era o cara de boa, tranquilão. Na primeira dificuldade que Jesus passa na Samaria, e vai caminhando na Samaria, ali, e ele vai na frente com o irmão para procurar ver algum alimento, alguma hospedaria ali. Alguém disse, não, é para Jesus, a gente aqui não vai abrir porta para ninguém não. Ele volta, né, no questionamento do Senhor Jesus, aí pergunta para Jesus, Jesus, ninguém quer abrir porta para a gente lá não. Né? Jesus, não, se o senhor quiser, eu peço a Deus para descer fogo. É gente boa? Completamente. E era cré com lé, todos 2 eram do mesmo perfil, um com o outro. Segundo alguns relatos, até Flávio José ele vai dizer sobre isso, alguns históricos sobre o livro da história dos apóstolos, ele vai dizer que eles eram inseparáveis, andavam juntinho um do outro. E aí eu comecei a entender assim, então por que a Bíblia vai o tempo todo nos dar ênfase que Jesus era o filho amado, João era o filho amado, era o discípulo amado? Passa para mim a ideia de que ele era um cara amoroso. Mas é o contrário, irmãos. Jesus dava uma atenção maior para ele, dava uma disposição maior, e despendia maior amor por ele, porque Jesus sabia que ele é um mau caráter. Era alguém que tinha um comportamento ruim. E eu acredito, inclusive, que nesses momentos que ele vinha se inclinar, como dizia, Senhor, me trate. Inclinava a cabeça assim, Senhor, me trate, que eu sou um trovão dentro de mim. Eu não levo um desaforo para casa. E Jesus vai botar, meu filho, tem que mudar. Ou você acha que João foi para o exílio e ficou lá isolado porque foi maravilha? Foi tratamento de choque. E como falamos na quinta-feira passada, muitas vezes nós precisamos somar fé e experiência no deserto. Ele foi o deserto dele. A ilha de Pátmos foi o tratamento a choque do que é amar e ser amado. Nesse momento ele vai fazer isso e os irmãos Bonarges, ou filhos do trovão, o Senhor dá uma palavra a eles de cautela, de cuidado. Mas eles também, e segundo os relatos do próprio Flávio José, que diz que ele era problemático no seu ego, porque em vários momentos ele quis comparar se ele era melhor os 2. Por isso que eu estou botando no pacote logo os 2 irmãos. E isso tem a ver com a gente, viu? Tem a ver com a gente. Os 2 eram a mesma coisa, porque quando eles foram também tomar um comportamento diante do Senhor, intercedendo, né? O autor Mateus vai dizer que além deles 2 ainda foi a mãe. Imagine qual era o perfil. A mãe também foi, Senhor,
naquele grande dia, né? Eu vou fazer um pedido para o senhor, né? Deixa meus 2 filhos ali em um lugar especial. Eles acharam que era pouco. Você acha que alguém no meio de um colegiado de 12 pessoas que está ali convivendo com Jesus, passa na frente, tenta tomar a dianteira diante do Senhor, em um momento certamente especial em que Jesus chamou eles para uma particularidade, eles aproveitam aquilo ali, é aquela coisa de você querer levar vantagem, já que a gente está aqui em particular, irmão, tá eu e você mesmo, que o restante, os 10 que se lixe, nós vamos pedir logo o mestre no nosso lugar especial. Mestre, naquele grande dia, mas Jesus é maravilhoso, né? Não compete a vocês isso, não. Pelo contrário, viu, Pedro e João? Ou Tiago e João? Se você quiser ser grande, tem que ser pequeno. Ou seja, e Mateus vai dizer que quando os outros apóstolos souberam disso, ficaram chateados, inclusive Pedro. Eu acredito que Pedro deve ter dito para João, mas João, você não presta, viu, rapaz? Mas, rapaz, você é a oportunidade que teve com o mestre, já queria levar vantagem, você nem pensou na gente. Nós somos 12, rapaz, somos um conjunto, somos uma equipe. Né, como já foi pregado aqui. Vocês só pensaram em vocês, quer dizer, aí você só pensou em você e seu irmão, quer dizer, vocês são os melhores. Isso é comportamento adequado, isso é um comportamento agradável, mas eu quero dizer para vocês que eles é a concepção da raiz da igreja. Eles constituíram a igreja. Por que você vai achar que essa comunidade que nós chamamos de igreja, nós vamos encontrar os Tiagos e João na vida? Tem irmãos aqui que andam junto, mas é cré com lé. E eu sei o comportamento que algum falou, já sei que outro disse. Porque anda tão junto, que o que um fala é a repetição do outro ou vice-versa. Para o bem e para o mal. Eu não estou dizendo que seja ruim andar junto com o irmão, não. Ao contrário, a gente tem que andar junto mesmo. Mas eu só estou falando que há multiplicidade de perfis e comportamentos que se enquadram muito com o comportamento de Tiago e João, com o comportamento da gente. Tem irmãos aqui que, se você não fizer menção, fica chateado. Quer levar vantagem. Quer se sentir mais especial do que qualquer outro. Inclusive, essa questão de aniversariantes, vocês observem que no grupo da igreja eu não dou felicitação para ninguém. Porque eu já tive problema em relação a isso. Aí se eu botar assim, Deus te abençoe, Cíbel. Deus te abençoe, feliz aniversário. Aí se eu botar para Mateus, Mateus, Deus te abençoe, feliz aniversário, muitos anos de vida. Aí você vai, para Mateus, o pastor falou mais. Eu não falo para ninguém. Aí eu ligo para a pessoa, então mando a mensagem para a pessoa. Porque tudo é um milindro, tudo é uma situação, e Tiago e João tinham esse perfil. Querer levar vantagem, ser os melhores, porreta, ser os mais vistos, com a necessidade de um ego. E tem crente a mesma coisa. É igreja, irmãos. Mas eles não deixaram de ser amados por Jesus. Vamos lembrar? Ele chamou quem ele quis. Ele chamou Tiago e João e sabia que eles eram filhos do trovão. Era gente barra pesada, interesseiros, malcomunado entre si, já tinha a essência da consanguinidade. Vou puxar para Pedro, não é nada meu, vou para o meu irmão. Certamente competia até na questão da pescaria, porque eram todos pescadores. Nós também estamos em uma comunidade onde nós vamos encontrar vários Tiagos. Vamos para Pedro. Aí todo mundo conhece. É impetuoso. Flávio José, na sua tradução, vai dizer que Pedro era o tipo italiano. Dizia primeiro, depois ele vai pensar o que disse. Ia, falava com os braços, com a cabeça, com o corpo. Dizia que chegou, Pedro chegou. É aquele que não mede as palavras. Fala mesmo, diz o que tem que dizer. Tem que agir, depois pede perdão, pede desculpa. Meu irmão, está de cabeça cheia. Mas Jesus chamou Pedro.
era do jeito dele. Lógico que todos esses passaram por um período de caminhada com Jesus e, por incrível que pareça, alguns teólogos vão dizer, inclusive Flávio José também vai dizer, que não foram 3 anos. 3 anos foi o período do mandato do Senhor Jesus, que em um período da sua história, principalmente o primeiro momento do seu ministério na Galileia, ele trabalhou sozinho. Ele fez alguns milagres, ele fez algumas coisas. Depois é que ele vai chamar os discípulos para mais ou menos 1 ano e meio intensivo com ele. Leia Mateus que você vai entender isso. Você vai ver Jesus fazendo milagre. Depois que Jesus vai, passa, chama. No capítulo 9, vai lá, chama Mateus na coleta. Oh, mas ele já estava fazendo milagres cá? Sim, porque o primeiro momento do ministério de Jesus na Galileia, ele trabalhou só. Depois que ele chamou os discípulos. E quando ele chamou os discípulos tiveram um treinamento intensivo. E eu digo para você que o treinamento intensivo do Senhor Jesus ficou ainda um vestígio para ser tratado, depilado, transformado, completamente moldado com o poder do Espírito Santo, porque eles precisavam nascer de novo. Ou seja, tiveram o privilégio de andar com Jesus, ver Jesus fazer, acontecer, os milagres, a forma de Jesus falar, a forma de Jesus agir. Jesus conhecia cada um deles. Foi ele que chamou. E eu creio, inclusive, que nessa escolha, nesse diálogo espiritual dessas 12 horas, 8 horas, 9 horas que tiveram os 3 ali orando, junto, falando, quem é que vou escolher? Aí o Espírito disse, chama Pedro. Jesus, mas Pedro, aquele cara daquele jeito, deixa comigo, eu vou tratar dele. Pai, escolhe Neto, é aquele ali mesmo. Aí o filho vai, mas pai, o Espírito Santo, deixa, Jesus, deixa, eu vou trabalhar nele. E uma das formas maravilhosas que o Espírito Santo trabalha, e isso é fantástico para o comportamento e para o remédio contra os desigrejados, é a ideia de que Jesus quis a forma e o modo de tratar das pessoas em comunidade. Ele chamou 12 pessoas completamente diferentes, de comportamento, de perfil, de história, de trauma, de ferida, de tudo que a gente imagina como eu e você temos. E disse, vocês vão andar comigo. A diferença, irmãos, que é o conceito que nós precisamos passar a ter em relação à igreja, não é que eu tenho que andar com os irmãos, não é que eu tenho que conviver com os irmãos, não é que eu tenho que me relacionar com os irmãos, é que eu tenho que me relacionar com os irmãos, mas com o Senhor primeiro. Isso é que faz diferença. Jesus chamou para que eles estivessem juntos andando com Ele. Faz muita diferença. E o grande problema que nós temos, e a maioria dos fatores que os desigrejados têm, é decepção com irmãos. É decepção com líderes. Não quero mais ficar na igreja porque eu me decepcionei com o pastor. O pastor errou. O pastor fez isso, o pastor fez aquilo. Porque estão com o imaginário errado, antibíblico, de que a igreja é o lugar de perfeitos. Começar do pastor. Se nós entendermos que nós vamos nos relacionar com os Pedros, com os Tiagos, com o João, com os Bartolomeus, com todo mundo junto, mas nós estamos com Ele, o nosso convívio enquanto igreja muda. O problema é que eu olho sempre para o outro. E se eu estiver convivendo com o Pedro do meu lado e eu for um Tiago, o negócio vai ser terrível. Diz que André era o mais pacífico. Também era pescador. Era o mais tranquilo, chamava atenção. Calma, Tiago, calma, João. Relatos de José são relatos fora do contexto bíblico, que não nos dá ferramenta, mas ele foi uma época. E ele deve ter tido algum tipo de, de experiência e testemunho dos apóstolos, ou dos mestres dos apóstolos, como a Bíblia nos chama, a história da igreja diz, os pais da igreja, que os pais da igreja foram discípulos dos apóstolos. É como, por exemplo, algumas pessoas vão conhecer a meu pai daquilo que eu estou falando de quem ele era. Alguns conviveram com ele. Outros vão ouvir do que eu falo. E os pais da igreja falavam daquilo que eles viam os apóstolos.
E Flávio José viveu nesse período do primeiro século da igreja. E conviveu com os apóstolos e com os pais da igreja. Então ele ouviu muita coisa. E disse que André era do tipo mais calmo, mais tranquilo, chamava atenção de poucas falas, mas estava ali intermediando. E por ele ser familiarizado com a mesma profissão que os outros, ele era aquele equilíbrio. Aquele que dizia, calma, calma, Pedro, tenha calma, não é assim não. Mas também, irmãos, se não tiver os Pedros na igreja, fica uma igreja monótona, sem emoção. Porque na hora que precisava exercer a fé, o desafio, a impulsão desse indivíduo que faz tudo de forma consanguínea, aquilo está na emoção. Se não fosse dessa forma, também ele não teria a experiência que eu e você nunca tivemos de andar sobre as águas. Por que os outros não saíram do barco e foram? Ele, porque ele, eu vou mesmo. E ele não caiu por conta do comportamento dele, não. Ele caiu porque ele não teve fé. Mas o comportamento dele, de ser proativo, de ser alguém que faz a coisa acontecer, alguém que bota a mão no arado e não olha para trás, precisamos na igreja. Observe como muitas vezes a deficiência também é compensada pelas próprias virtudes. Mas como nós somos humanos, evidenciamos mais as deficiências. E certamente alguém pode dizer assim, fulano faz parte da nossa congregação aqui, fulano é estourado, mas está fazendo falta. Está fazendo falta porque se tivesse aqui, isso aqui já estava resolvido. Não tem isso? Não tem. Ou seja, aquele que aparentemente tem um comportamento negativo tem as suas potencialidades também. E não foi à toa que o Senhor Jesus chamou Pedro para ser o pastor da igreja. Tinha iniciativa, tinha coração na obra, se converteu de verdade. Ele chama a quem ele quer. O primeiro conceito que a gente precisa sair daqui é com essa verdade bíblica nos nossos corações. A igreja são pessoas que Jesus chamou do jeito que ele quis. Então a gente vai ter que conviver com muita gente, com um comportamento que a gente não aceita. Isso não significa que essa pessoa não vai passar por um processo de transformação. Isso não significa que essa pessoa vai continuar acomodada, não temperando seus comportamentos, suas atitudes, ou totalmente sendo transformado nas suas deficiências. Não estou dizendo isso, eu só estou dizendo que a gente precisa só aceitar e tolerar mais. E por que não ajudar esse explosivo a se controlar um pouco mais? E por que não ajudar esse que é tão calado a falar um pouco mais? Por que não ajudar aquele que não gosta de acolher ninguém a acolher um pouco mais? Por que não tratar daquele que fala demais a falar menos? Jesus escolheu 12 homens que representavam a igreja, com defeitos, com virtudes. Eram homens comuns, que foram chamados não por eles, mas foram chamados pela vontade do Pai. E foram chamados para andarem juntos e para completar a obra e transtornar, porque logo na sua geração eles fizeram coisas extraordinárias para o nome do Senhor ser evidenciado. Aqueles imperfeitos, aqueles distorcidos, aqueles homens deformados foram os instrumentos que Deus quis usar para já transtornar a sociedade, como aconteceu lá no capítulo 17 de Atos, que diz que eles chegaram em Antioquia e aquela cidade foi transformada por aqueles homens comuns, pecadores. E a seleção do Senhor, como diz o texto aí em Lucas 6,12, a seleção do Senhor tem a ver com o tempo, tem a ver com a relação do próprio Senhor Jesus com a Trindade, quando eles fizeram essa escolha. Isso significa que essa escolha não é uma escolha aleatória. Inclusive é uma escolha evidenciando as próprias deficiências das pessoas. Foi o tempo de triunidade agindo na seleção da sua igreja.
Eram os três ali em oração, naquele tempo de oração, escolhendo quem seria. Mas essa escolha já tinha acontecido na eternidade, porque ele já havia escolhido e já escolheu todos que serão seus filhos e filhas. O Senhor Jesus vai falando sobre essa relação de pastor e ovelha, ele diz, olha, eu tenho que buscar as ovelhas que não estão aqui, que estão fora desse aprisco. Tem muita gente que não está no aprisco do Senhor, mas que já foi dentro daquela oração, constituída pela Trindade, e já foi selecionadas, eleitas para fazer parte do povo de Deus. Ele passou a noite toda orando. É a oração a Deus. Ou na expressão mais veemente do dinastêsticos do grego, era orando de oração de Deus. Estava ali orando para escolher. Foi 12 horas de labuta da triunidade selecionando quem seriam os 12. E pense aí que escolheu Pedro. Alta capacidade de seleção. Ali havia a composição de todas as ciências humanas para fazer uma excelente seleção. Ali havia todas as ferramentas. Todo o saber humano estava ali dentro da triunidade para escolher os 12, para escolher a mim e a você. E ele não erra. Não erra. John Market, ele vai falar no seu livro Igreja, Comunidade de Comuns, ele vai dizer que a igreja é o plano A de Deus, porque não existe o B. A igreja é a comunidade que Jesus escolheu. E por mais que alguém pinte, fale, os desigrejados apontem uma série de coisas de que a igreja é um lugar já falido, descontextualizado, intolerante, é radical, é fora da realidade, a igreja é o plano A de Deus. Não tem plano B. Mas quando eu digo que a igreja é o plano A de Deus, eu estou falando de você. Não de mim. Estou falando de nós. Ao amanhecer, ele chamou os seus 12 discípulos e escolheu para que eles andassem com ele. Lógico que eu não vou entrar em detalhes com relação aos 12, porque há tantas controvérsias, mas teologicamente é um senso comum de que os 12 era para fazer uma restituição e ao mesmo tempo um julgamento às 12 tribos. Então, se as 12 tribos faliu, ele chama agora 12 homens para representar a restauração do seu plano como família de Deus. Porque lá, as 12 tribos deveria ser a nação eleita de Deus. Agora a igreja é a nação eleita espiritual de Deus. Igreja é uma comunidade. Não está passando. Passou? Passou demais? A igreja é uma comunidade para viver com ele. Jesus subiu e chamou para si aquele que ele quis, os quais vieram para junto dele. Essa é uma postura que contradiz a tendência dos desigrejados. Porque os desigrejados, eles estão apontando as decepções que tiveram com as suas relações enquanto igreja. E na contradição a isso, ou contrapondo a isso, se as pessoas ditas desigrejadas tivessem a consciência de que o Senhor chamou imperfeitos, eles não apontariam as nossas imperfeições como motivo de não estarem congregando. Ou seja, a gente está argumentando a não possibilidade de viver junto, porque nós somos imperfeitos, quando na realidade a melhor seleção foi feita pelo próprio Deus Altíssimo e me escolheu assim. Ou ele errou quando lhe escolheu? Ele te escolheu sabendo quem você é, a sua história, as suas virtudes, seus defeitos, o jeito que você é. Agora ele chamou para uma transformação. Porque jamais eu vou
retroalimentar a ideia de que o Senhor nos chamou para ser os mesmos. Não, chamou para ser mudado, ser transformado. E essa transformação só acontece não apenas na relação com os outros, uns com os outros, mas essa transformação só acontece com a relação com Ele. Nós mudamos porque primeiro nós temos uma relação com Ele. E essa mudança que Ele faz em nós faz com que eu mude com o outro. Esse é o entrave da relação conjugal. Porque a gente sempre quer que o outro mude. Olha a correlação maravilhosa que o Senhor faz. A forma que Ele constitui a igreja é a forma que Ele constitui a vida conjugal. Se a igreja é essa comunidade que convive entre si, com Ele, a vida conjugal é a relação entre duas pessoas que convivem com Ele. Se essas duas pessoas estão vivendo na perspectiva da vida com Deus, elas vão viver de forma mais harmoniosa. Mas se o Senhor está à parte dessa relação, irmãos, duas pessoas nunca vão dar certo em lugar nenhum do mundo. Completamente diferente. Hoje não é o dia dos namorados? Primeiro momento para os que estão namorando, casados, ou noivos, ou namorados, ou futuros namorados, é que nós como igreja devemos primeiro estar namorados com Cristo. Aí namoro dá certo, noivado dá certo, casamento dá certo. Mas quando a gente coloca a nossa relação com o Senhor como uma relação coadjuvante, vai viver continuamente crise. Por quê? Porque Ele quis chamar uma congregação de pessoas comuns. Por que então eu digo que a gente vai sair daqui hoje diferente? Porque eu vou começar a entender que as deficiências do meu irmão, eu vou ajudá-lo a mudar. Mas de qualquer forma, enquanto esse processo não se concretiza, eu vou saber lidar com ele. Não por ele, não por mim, mas porque o Senhor me chamou para andar com ele. E como nós não temos como apontar o nosso mestre em suas deficiências, porque não há, porque podemos acusar e apontar a deficiência do outro, quando também nós temos as nossas. Uma segunda verdade que eu entendo em relação a estar com Ele é que Jesus compreendia perfeitamente que aqueles 12 homens juntos só era problema. Mas foi por isso que Ele chamou. Em lugar nenhum do mundo, em nenhuma cultura, seja as culturas mais isoladas e exclusivas, como são as culturas indígenas, quilombolas, que são comunidades que vivem as suas próprias raízes culturais, não vai ter harmonia duas pessoas andar juntas em lugar nenhum do mundo. Porque nós somos problemas. E o nosso maior problema é ser humano. Com as nossas deficiências, com as nossas falhas, com a genética pecaminosa que nós já temos, por que a gente acha que essa comunidade com 40, 50 pessoas nós não vamos ter conflitos? Não vamos ter problemas. Vez ou outra a gente vai ter que restaurar alguma coisa que não saiu muito bem. E são múltiplas questões. Tem gente que gosta de beijo. Tem gente que não gosta. Aí você tem que entender quem é que gosta e quem não gosta. Tem gente que abraça de ladinho. Tem gente que abraça assim. Teve pessoas que questionavam por que as pessoas abraçavam a Cássia Bezerra daquele jeito. Meu Deus. Todo mundo que abraça a Cássia, abraça dando um abração em Cássia. A maior parte dos irmãos é assim. Aí teve pessoas, irmã, tenha cuidado com os homens casados. Misericórdia. Aí sabe o que é o recado que passa para a irmã? Minha irmã não abraça ninguém não, viu? Porque essa pessoa que falou isso, certamente não sabe o que é abraçar. E ficava ali, ó, invejando os irmãos que dão um abraço carinhoso. É de Cássia isso.
Cássia. E eu sei que Cássia tem maturidade suficiente, não sei nem se ela está aqui conectada com a gente, eu sei que Cássia tem maturidade suficiente para dizer, meu irmão, não é desse jeito que tem que abraçar não, viu? Se ela percebeu alguma coisa, mas não há no nosso coração isso, irmão. Pelo menos os irmãos que abraçam Cássia. Mas tem gente que observa na igreja a forma que você fala com o outro. E fica assim, poxa, eu queria falar como Luciana fala com Guilherme. Fale também. Mas fica no seu mundo julgando, questionando, conjecturando. Ah, mas eu tenho uma história. Sim, quebra essa história, irmãos. Todos nós temos uma história aqui de acertos e erros. Nós temos história aqui de feridas e dores. Irmãos, tem pessoas aqui feridas com história familiar terrível. De todo tipo que vocês imaginem. Mas nós precisamos andar com Ele. Ele é curador, Ele é restaurador, Ele nos chamou para ser curado. Ah, mas eu vivi a minha vida toda, eu cresci assim, desse jeito. Lá em casa ninguém fala com ninguém, mas a igreja não é assim. Então peça, ah, mas eu não sei. Peça para Jesus curar. E se for necessário, vá para a terapia. Jesus também usa a terapia. Ô glória. Mas não. Aí fica de cá. Poxa, eu admiro como Cíbel fica abraçando o irmão fulano de tal. Admiração? Ou é inveja? Ou os irmãos acham que não tem inveja na igreja? Nós somos discípulos. Nós somos humanos. Nós somos pessoas comuns. A diferença é que ele chamou para andar com ele. E quem anda com ele, a palavra mais propícia para essa relação é transformação. Como é que Jesus convivia com Pedro? Tratando. Com os demais, não é diferente comigo e com você. Mas tem um terceiro princípio que a gente precisa sair daqui com a nossa mente cucada. Nós somos gente difíceis, com história de vida difíceis, marcados por vários processos que nos fazem ser difíceis de lidar com o outro ou outros de lidar conosco. Mas Jesus me chamou. Isso faz diferença. Jesus me chamou. E se ele me chamou, ele sabia de toda essa minha história. E foi por isso que ele me chamou. E foi por isso que ele me agregou em uma comunidade de pessoas comuns, defeituosas como eu, para que todo mundo seja tratado, todo mundo seja transformado por ele. Não existe ninguém aqui que seja referência para que nós possamos imitar. Só Jesus. Porque ele não há uma deficiência, um defeito, uma deformação que a gente possa apontar e dizer, Jesus é desse jeito. Se ele não tem, ele é a referência. Porque nenhum de nós aqui podemos dizer que não temos uma deficiência, um defeito, algo que precisa ser tratado. Então, portanto, eu não sou referência nem você. Mas ele nos chamou para andar com ele. E isso muda muita coisa. Jesus chama as pessoas conforme a sua vontade e soberania. Não adianta a gente achar que ele vai chamar fulano, ele vai chamar quem ele quer. Infelizmente, irmãos, existem pessoas até no nosso laço de família que vão morrer sem Jesus. E não é porque não foram oportunizados a mensagem, não, vão ouvir porque todos ouvirão. Mas é porque aquele, na soberania do Senhor, ele não separou. E não vem me perguntar por quê, porque o problema é dele. Ele quis assim, ele quis chamar dentro da multidão de tanta gente aqueles que ele quis andar com ele. Ele quis assim. Nosso papel não é fazer essa seleção, porque já foi feita. O nosso papel é promulgar, pregar, falar. A Bíblia diz, lá no capítulo 10 do Evangelho de João, que a ovelha ouve a voz do pastor. A ovelha, que já foi separada para ser do rebanho do Senhor Jesus, quando ouvir a voz do Senhor, ele vai vir. Vai vir. Não quero falar dos meios, mas vem. Tem gente que vem mesmo lá no deserto do Saara.
Quando estiver lá no caos mesmo, aí ouve. Porque vai ter uma experiência de fé. Ele nos chamou de forma soberana, sabiamente selecionado, com o seu método de chamado. Qual é o método do Senhor? Método irresistível. Quando ele chama, a pessoa pode estar como for, pode ser rico, pobre, político, não for, miserável. Quando ele chama, a pessoa não resiste. E ele chama para a transformação de vida. Se não foi assim na sua vida, precisa ser. Esse é o método de Jesus. Ah, porque a gente tem que fazer isso, ah, porque a gente tem que fazer aquilo, ah, porque tem que pregar isso, não pode pregar. Não, o método de Jesus é a sua soberania. E através da sua palavra. Ah, mas a gente tem que falar assim, tem que fazer com teatro, tem que fazer com aquilo. Irmãos, isso são estratégias humanas. A igreja primitiva crescia, não tinha teatro, não tinha dança, não tinha folclore, não tinha... Que hoje a gente faz de tudo para ganhar as pessoas. Não pinta a igreja de pretinho para ficar cheio de luz, a gente não bota show na igreja, nada disso. Era a pregação do evangelho. Nós vamos encontrar toda a história de Atos, pregação e ensino do evangelho. Ali você não vai dizer nada, não estou dizendo que esses métodos não sejam usados, mas eles não podem ser substituídos pela pregação do evangelho. Aí o pessoal desliga as luzes todas, fica tudo escuro, a igreja parecendo até uma boate. Quem quiser fazer, faça. E pregação? Eu fui pregar no aniversário de uma igreja, acho que Zezé foi comigo, tinha até cavalo por dentro da igreja. Fizeram um teatro de quase uma hora, que eu disse, meu Deus, qual é a hora que eu vou pregar? Um cavalo, fizeram aquela coisa do Apocalipse, cavalo branco. Não encontraram cavalo branco, o irmão está pensando que é brincadeira, eu estou falando sério. Estava eu manhã, acho que Zezé, não sei se foi Zezé, alguém me levou de carro. Eu disse, meu Deus, até cavalo. E o povo, oh glória, oh, aleluia, eu de cabeça baixa, meu Deus, que é isso? Cavalo dentro da igreja. E o povo, aleluia, glória a Deus. Era um ex-aluno. Ele, pastor, meu irmão, 10 e pouca da noite já. Que irmão, o Espírito Santo te dê sabedoria. Já me deu, meu irmão. Já me deu. Irmão, quem quer aceitar Jesus, vem aqui à frente. A pregação foi isso. Porque com cavalo, com jegue, com tudo dentro da igreja. Pregação não precisa mais. O povo está fazendo de tudo. E não está pregando. Pregando com palavras e com a vida. Jesus, ele visa o processo pessoal. O chamado de Jesus foi um chamado pessoal e foi um chamado coletivo. Pessoal porque ele chegou para Mateus e disse, Mateus, venha. Tiago, venha. Mas é coletivo porque ele chamou o grupo para andar juntos. Ele chamou você. Me chamou. Venha. Eu não resisti e jamais ia resistir. Jamais ia resistir. E ele me chamou. Mas ele não me chamou para andar agora, Neto, vá sozinho aí. Não, ele chamou para andar agora com o seu povo. Que é assim como eu, pessoas comuns. Que está todo mundo sendo tratado, restaurado, tocado, para aqueles que querem andar com ele. Porque tem gente que está na multidão que não tem nada a ver com Jesus. Não tem nada a ver. Está lá, é crente, tem cargo, tem tudo, batizado, não sei o quê, 200 anos da igreja, mas não tem nada com Jesus. Não tem nada, 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 nada. Porque uma das coisas que a gente vai ver que aquela serva que foi encontrada lá na crucificação do Senhor Jesus, ao apontar para Pedro, disse para os soldados centuriões, olha, aquele ali é discípulo dele, ó. É mesmo, é assim, olha lá o jeito igual. Olha o mesmo perfume. Ele fala do mesmo jeito. Irmãos, aquilo foi uma honra para Pedro, embora que ele tenha negado. Quem é discípulo de Jesus tem a cara de Jesus. Fala como Jesus, comporta-se como Jesus. Sabe chegar em qualquer lugar, porque Jesus, em qualquer lugar que era chamado, ele ia. Festa, o reggae que havia judaico, ele estava lá. Mas ele era Jesus lá. Fazendo diferença. Eu e você, nós somos a igreja do Senhor. É o plano A de Deus. Não tem outra alternativa.
Não existe outro veículo para ser usado nessa terra fora da igreja. A igreja é a comunidade que o Senhor chamou para ser o seu plano A. E eu sou essa igreja a você. Nós somos instrumentos de Deus. Por isso que Ele nos deu ferramentas, nos capacitou, nos instrumentalizou para que a gente não apenas servisse ao mundo, mas para que essa instrumentalidade fosse para servir uns aos outros. E eu já falei sobre isso aqui. A gente tem dons e talentos, não é para ninguém ser evidenciado, não. É para que os dons e talentos sejam edificados a igreja. O que é edificado? Quando um profeta fala, quando um mestre fala, o outro aprende e a gente vai crescendo. Porque o objetivo é a imagem de Cristo. É chegar à imagem de Cristo, não é evidenciar o pastor, o profeta, o evangelista, o curador de milagres. Não, irmãos, isso tudo é para edificar a igreja, é para que você seja mais crente, mais parecido com Jesus, para que eu também seja, e que todos nós sejamos mais parecidos com Ele. As pessoas acham que dom é para servir, dom é para forjar o caráter de Cristo na igreja. Por isso que Paulo diz que é para ter propósito: edificação, capacitação e para instrumentalização. Onde é que tem evidência de alguma coisa? Não tem. O algo que acho que é melhor, esse é o que mais importante, tem mais sentido. Eu quero concluir deixando aqui algumas lições. A primeira lição é que a gente deve examinar diariamente a nossa vida, a fim de extrair os agentes dificultadores do convívio como igreja de Cristo. Eu tenho que me examinar e dizer, por que eu estou dificultando a minha relação enquanto igreja? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou pensando? O que é que eu estou compartilhando com as pessoas que dificulta a vida enquanto igreja? Então, às vezes a gente tem algumas atitudes, irmãos, que ajudam, desestimula o outro. Tem isso, sim. Dá uma palavra, a igreja é assim mesmo, sempre foi assim. A outra recebe aquilo, desestimula. Busque eliminar as mentiras e os enganos do inimigo quanto o ser igreja. E um dos enganos é ele colocar na cabeça da gente, que é ele que bota, de que a igreja, não, a igreja só deveria ter gente boa, gente perfeita. Se fosse para ser gente perfeita, a igreja não era militante, era triunfante. A igreja triunfante é aquela que já está na glória, já está curtindo as grandezas do Senhor lá na glória. Meu pai, minha mãe, meus parentes, os irmãos que eu conheço, que se morreram em Cristo, já está lá triunfando, irmãos. Que muitos de nós, se eu perguntar se você quer triunfar agora, ninguém quer. Mas se o Senhor me chamasse, eu já estava na glória já. Fazer o que aqui mais? Mas nós somos igreja militante, está aqui ainda, vivo, trabalhando até o último dia. Nós estamos lidando, trabalhando, e o diabo fica dizendo isso. Não, fulano fez isso com você, ou não diz que é crente, na igreja mesmo. Ou então você também tem os seus pré-julgamentos. Fulano fazendo isso, poxa, me decepcionei. Lugar de igreja, irmãos, é o maior lugar para você se decepcionar. Porque a gente cria expectativas que não são reais. Achando que as pessoas vão ser perfeitas. Eu não estou falando com isso que você deve continuar deformado. Eu só estou dizendo que a gente precisa se decepcionar menos. Eu tenho aprendido muito sobre isso. Não criar expectativa. Viver as relações, pouco a pouco, e gradativamente confiar. Confiar. A pessoa quebrou a confiança, sinalizo, invisto em outra. E vou vivendo, caminhando. Mas eu não posso chegar e dizer, não, me decepcionei aqui com fulano, agora não confio em ninguém. Não, porque aqui não é ninguém. Tem pessoas confiáveis. Tem pessoas menos confiáveis. Tem pessoas que não são confiáveis. Mas todos nós estamos sendo tratados. Então, a partir de hoje, ninguém vai se decepcionar com ninguém aqui. Se o irmão abraçou ou não abraçou, compreenda. Sei lá, ele não me abraçou, que está chateado, tem algum problema com ele. Não é comigo, com ele mesmo lá. Eu vou até ele e vou abraçar no domingo que vem. Eu vou lá dizer, meu irmão, dá um abraço. Muitas vezes a gente até se surpreende. Aí eu, meu irmão, passei, mas estava muito chateado. Aí você já
Pô, tá vendo? Eu não julguei. Eu estou falando coisas bobas, bestas. Mas tem coisa que está aí no coração da gente. Que a gente sabe. Que a gente fica ali no nosso cantinho, mas deixando aquele que tem a arte maligna de multiplicar esse sentimento por mais malignidade. E ele é especialista. Aí ele vai criando, vai. E aquilo vai aumentando e você vai se fechando e você deixa de viver a igreja. Porque viver a igreja é viver as deficiências uns dos outros. Se veja com suas deficiências, mas também com suas virtudes. Como parte integrante e construtiva da igreja. Eu tenho defeito? Tenho, preciso mudar. Mas também eu tenho virtude que eu posso abençoar. Isso aqui vai dar certo, vai crescer, porque não existe plano B. É essa igreja, é esse povo que Jesus chamou e é o povo que vai dar certo, porque ele não pode ser frustrado nos seus desígnios. Passe a ter o olhar que Jesus tem da sua igreja. Precisamos lembrar que a igreja não é nossa. A igreja é de Cristo. Ele continua, ele não passou procuração para ninguém, irmãos. Ele não otorgou para ninguém. Que até o próprio Espírito Santo glorifica o Filho na igreja. Então ele não passou, ele cuida, continua cuidando, ele sabe de todos os nossos problemas, ele sabe de toda a nossa realidade, ele sabe o que é o convívio dessa comunidade local aqui, dessa igreja local, ele sabe as nossas deficiências, ele sabe onde tratar. Agora o que nós precisamos fazer é deixar ele trabalhar. Aí nós vamos ver mais saúde espiritual. A gente está estudando Tessalonicense, uma igreja saudável. Nós falamos maravilhosamente da igreja primitiva, mas tinha ladrão dentro da igreja, que estava tentando distorcer as suas ofertas, as suas contribuições, porque o seu coração era de ladrão. Mas a igreja que explodia de crescimento. Porque as pequenas deficiências não quer dizer que tira as grandes virtudes. Nós temos defeito aqui, temos, mas também temos muita coisa boa. Olhe para o irmão que está do teu lado, você é gente boa, rapaz. Você é gente que está sendo tratado pelo Senhor. Sei que você é difícil, tem suas fragilidades, sua história, mas Ele nos chamou para andar juntos. Agora, viva essa integridade como igreja. Igreja é vivência, é caminhar junto. E todas as vezes que você desistir de você mesmo, pensa assim: ele rolou 12 horas orando para me selecionar. Ele não errou. Saia. Muitas vezes a gente precisa ouvir essa voz de novo do Senhor nos chamando. Chamou a mim, foi a mim mesmo. Do jeito que eu sou, sim, mas eu te chamei para a mudança de vida. Eu gosto muito do livro de Efésios, porque ele fala várias vezes mudança de vida. Ele fala muito da palavra despojar. Despojar é tirar roupa. Tira essa velha natureza, vista nova. Ele fala várias vezes isso, Paulo, e eu me enquadro com a Bíblia toda. Mas Efésios, com relação a essa transformação de vida, é o livro da transformação. Que a gente saia daqui hoje com outro princípio do que é ser igreja. Sejamos mais tolerantes ao conviver com os Pedros, com os Tiagos, com os Joãos, com você, comigo. Todos nós somos humanos em tratamento pelo Espírito. E como tal, nós temos acertos e erros. Não vamos nos decepcionar com os irmãos não, porque nós não vamos criar expectativas. Vamos viver a realidade do dia após dia de viver como igreja. E cada pessoa, irmão, que agregar e que adicionar a essa comunidade, nós vamos ver como mais um que o Senhor chamou e foi irresistível e está conosco. E se está conosco é porque eu posso ajudar e ser ajudado. E vamos construindo juntos a igreja do Senhor. Está disposta a isso? Eu tenho certeza que a gente vai sair daqui com outra visão. Vamos sair pensando que eu tenho virtudes, eu também tenho deficiências. E o irmão também tem. E o outro também tem. Mas Jesus não tem.
E ele nos chamou para andar com ele. E se você quer andar com ele, fique de pé. E comece a dizer diante do Senhor, você e ele agora. Senhor, é isso aí mesmo que a gente ouviu. Não foi eu que escolhi o Senhor, mas foi o Senhor que me escolheu, porque eu não teria capacidade de escolher o Senhor. Foi o Senhor que me escolheu. Agora, Senhor, está aqui, ó, quem eu sou. O Senhor sabe. Tu sabes que essa é aquela área, eu preciso mudar, mas não consigo. Tem aquela outra ali que eu já estou melhorando. Mas tem aquela outra também que o Senhor já está me usando para abençoar outros. Senhor, eu estou completamente rendido ao Senhor, porque foi há mais de 2000 anos atrás, naquela oração que o Senhor teve ali, que o Senhor constituiu uma nova nação, alinhado com a reunião da eternidade que o Senhor, antes da fundação do mundo, já havia nos escolhido. Pai, que constrangimento de amor nós nos sentimos nessa manhã. Me ajuda, Senhor, a viver com o outro. Seja o outro da minha casa, seja o outro da relação do meu trabalho e, sobretudo, o outro da relação enquanto igreja local. Se não for a tua presença conosco, fica difícil caminhar junto. Somente com o Senhor. Por isso que aquela igreja tinha tudo em comum. Tinha tudo em comum porque o teu espírito era abundante, era pleno. O Senhor era honrado naquela igreja. E nós queremos viver isso. Nos ajuda. Te pedimos. Tu sabes quanto cada um de nós tem uma história. Muitos vêm para a relação com o Senhor, para a comunidade da fé, vêm com essas histórias marcadas de muitas feridas, de decepções, de dores, mas também vem muita coisa boa. Gente que faz falta quando a gente não está junto. Nos ajuda, Senhor, a crescer, a ser transformado pelo Senhor, dia após dia. E que teu nome seja glorificado em nós. Nos dá a oportunidade de agregar aqueles que o Senhor já separou, que não estão ainda no nosso meio. E ao chegar, que eles sejam acolhidos por nós, como parte daqueles que fazem parte da tua família. Porque a igreja é a tua família. Obrigado por essa manhã, por essa oportunidade de ser, mais uma vez, ricamente abençoado, quando na realidade viemos para abençoar. Estamos saindo abençoados por ti. Continua conosco. Em nome de Jesus.